Olá pessoal, tudo bem? Muito interessante aqui a colocação do Marcos, que ele pede o nosso comentário sobre essas ideias. Duas situações: reserva de emergência e reserva de oportunidade para momentos de crise. Então, gente, vamos definir os conceitos em primeiro lugar. A reserva de emergência é aquela quantidade de dinheiro que vai corresponder aí, dependendo do seu perfil, de 3, 6 ou 12 meses do seu gasto mensal efetivo, tá? Não é do que você ganha por mês, é do seu gasto mensal efetivo. E essa quantia de dinheiro, ela tem que ficar num investimento líquido, ou seja, que você consiga transformar rapidamente, sacar rapidamente, resgatar rapidamente, e não é um investimento, em tese, para você ter grandes ganhos. Não, é um lugar para você poder retirar rápido e você sabe que você não vai ficar rico com aquele investimento. É um investimento que, em troca da segurança, da estabilidade e da liquidez alta, para você não perder dinheiro, você vai perder o outro tripé, que é a rentabilidade, né? Então é isso. Baixo risco, alta liquidez, vai ter pouca rentabilidade. Essa é a verdade. Então, vai ter que ser aí Tesouro Selic, um fundo de Tesouro Selic, um fundo DI de um banco muito, muito sólido, certo? Um fundo DI aí rendendo 100% do CDI. Infelizmente vai ter que ser coisas desse tipo, tá? Isso é reserva de emergência. Reserva de oportunidade é outra coisa, tá? E nesse aspecto é muito interessante porque tem investidores que usam a reserva de oportunidade, tem investidores que não usam. Que interessante, né, pessoal? Quem é que usa e mostra uma carteira, mostra uma formatação de carteira? O Thiago Nigro, que é o primo rico, tá? Ele cita isso nos vídeos dele, podem ir lá no canal dele olharem isso, é um conteúdo bacana, tá? Ele mantém, ou declara que mantém, 25% dos seus investimentos na chamada reserva de oportunidade. 25%, gente, não é pouca coisa, hein? E o que é? É investimento atrelado ao CDI. Então, renda fixa, alta liquidez, rentabilidade baixa, mas segurança. Então é seguro, é fácil de tirar, é rápido de tirar, mas vai render ali a mixariazinha do Tesouro Selic, que é o CDI. Então, ok. Então ele está divulgando fortemente essa ideia. Eu acho uma ideia fenomenal, certo? Investidores que em outros vídeos já declararam que não tem reserva de oportunidade. E aí eu não vou saber dizer o vídeo para vocês, vocês vão ter que fazer uma pesquisa ampla na internet. Mas numa das entrevistas de um dos caras que eu gosto muito, que é o André Bassi, é um dos papas aí dos fundos imobiliários no Brasil, ele declarou numa live aí que ele não tinha reserva de emergência, perdão, não tinha reserva de oportunidade para entrar forte no momento de crise intensa dos fundos imobiliários. Mas por outro lado, ele falou que ele comprou na mínima, que foi lá dia 18 ou 19 de março. Ele comprou na mínima. Mas ele diz também que comprou praticamente em todos os dias. Então olha aí, gente, olha aí. Um cara bacana como o André Bassi falando que comprou todos os dias. O que é comprar todos os dias, pessoal? Quem compra todos os dias está fazendo o quê? Está fazendo um dos conceitos que a gente fala todos os dias aqui no canal: aporte fracionado. Aporte fracionado. Então ele compra todos os dias. Ele vai pegar as melhores taxas, obrigatoriamente, e vai pegar taxas não muito interessantes também, certo? Mas ele compra todo dia. É um dos papas dos fundos imobiliários, certo? Conceito excelente. Mas ele declarou numa outra live que ele não tem reserva de oportunidade. Eu achei isso muito interessante. E outra pessoa também que vende cursos e divulga conceitos e tal é eu me esqueci o nome dele agora, mas é o cara do Clube do Valor, tá? Ele monta uma carteira e recomenda a carteira, e nessa carteira não tem os 25% de reserva de oportunidade que o Thiago Nigro defende. Então, muito interessante o cara do Clube do Valor,
eu acho que é 1/3 em bolsa brasileira, 1/3 em bolsa americana e 1/3 em fundos imobiliários. Eu acho que é mais ou menos essa a alocação dele. Não tem espaço nem para reserva de emergência, do que dirá reserva de oportunidade. Então é interessante ver esses conceitos diferentes, tá? O que que eu acho? Agora vai aí a minha opinião. Eu acho sempre bom ter uma reserva de oportunidade. Mas eu acho que a reserva de oportunidade não precisa estar numa coisa tão ruim como o CDI, certo? Tão ruim no contexto de 2020, em que a taxa Selic está 3,75 e o CDI é 3,65, tá? Se você tirar desse contexto, vai adulterar o sentido do que eu estou falando. Então, assim, ó, a reserva de oportunidade eu acho que ela pode correr um pouquinho mais de risco. Ela pode ser aí num tesouro IPCA mais curto, pode ser num pré-fixado curto, certo? Porque eu tô ciente do risco, certo? Porque assim, ó, eu não sei quando vai aparecer a oportunidade, tá? Então, como eu não sei se essa oportunidade, por exemplo, a oportunidade que está acontecendo agora, eu não sei quando é que ela vai vir de novo. Então eu posso deixar ali no IPCA 26, certo? Estou dizendo isso sem medo de errar. Por quê? Porque se bater uma crise mais forte daqui a 2, 3 anos, eu vou poder resgatar o Tesouro IPCA 26, certamente aí com uma chance muito pequena de prejuízo, porque eu já vou ter tido o papel por algum tempo em carteira, e quanto mais tempo eu fico com os papéis do Tesouro em carteira, menor o risco, certo? Se você tem um papel há 5 dias, ele tem um risco. Se você tem ele há 5 meses, ele tem outro risco. Se você tem ele há 5 anos, ele tem outro risco. Muito menor, conforme mais tempo você fica com o papel. Então eu acho, isso é minha opinião, opinião polêmica, opinião forte, tranquilo, sem problema. Eu acho que reserva de oportunidade pode ser feita em ativos com um pouquinho mais de risco. Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Situação 2, reserva de emergência sem reserva de oportunidade. Bom, aí é o caso, por exemplo, do nosso querido Papa, o André Bassi, tá? Ele falou que ele não tem reserva de oportunidade, tá? Então, o que ele faz? Ele está comprando sempre aos pouquinhos. Ou seja, se tiver uma crise, não vamos aproveitar. É relativo, né? Relativo, Marcos. Porque fazendo o aporte fracionado, comprando em 5, 10, 15 vezes o que você poderia fazer num aporte único, se você dividir em 15 vezes, vamos supor, aí claro, aí tem que analisar bem o custo, né? No Tesouro Direto, você não paga nada a mais para dividir o aporte, né? Se você tem investimentos numa corretora que cobra por operação, aí tá ruim de fazer isso aí, né? Então tem que ser por exemplo, para fundos imobiliários, tem que ser uma corretora que não cobre a corretagem para a compra dos fundos imobiliários, certo? Mas para ações isso aí realmente fica bem complicado de fazer, porque todas elas cobram alguma taxa de corretagem, né? No Tesouro Direto você não tem custo nenhum. O custo de, por exemplo, pegar 10 mil reais e investir tudo de uma vez só é exatamente o mesmo, é taxa B3 ao longo do tempo. É exatamente o mesmo do que pegar esses 10 mil reais e dividir em 20 aportes de 500 reais, certo? Então assim, ó, se você se programa bem, e no caso do André Bassi, como ele tem muitos fundos e ele investe há muito tempo, ele tem um fluxo de caixa dos investimentos, que garantem a ele poder estar investindo sempre. Então, vem outra ideia aqui, baseado nesse conceito também, qual seja, você pode fazer isso com o Tesouro Direto também, como comprando papéis que pagam juros semestral. Só que não é todo mês como são os fundos imobiliários, mas você vai receber por semestre, por semestre. Então assim, ó, é um outro jeito de você conseguir ter um fluxo e conseguir fazer um aporte constante, certo? Você não vai aproveitar todos os momentos, mas muitos deles você vai conseguir aproveitar, certo? Devido ao fato de nunca acertarmos a crise e quando ela crise chegar, nunca vamos acertar o fundo. Isso é verdade. Então, por que não a estratégia do Bassi? A estratégia do Bassi, para mim, é ótima. É ótima, certo?
Mas a estratégia do primo rico tá errada? Não, não tá errada. Ele mesmo diz em vários vídeos que ele esperou não sei quantos anos por essa crise para conseguir fazer aproveitar bem o momento, certo? Então, só que à medida que você vai aproveitando o momento, mais adiante você vai ter que repor essa reserva de oportunidade. Então, ou seja, você vai ter um pedaço da sua carteira sempre rendendo mal, sempre rendendo muito pouco perto do restante. É um preço a pagar, certo? São abordagens diferentes, mas eu acho que ambas são válidas. Continuando aqui no comentário do Marcos, ou seja, esse dinheiro, reserva de oportunidade, poderia ser aplicado em um título ou ativo melhor. Aí vem de encontro exatamente o que eu gosto. Ou seja, você investe aí, por exemplo, num IPCA 26 ou num pré-23, esperando uma próxima crise. Porque se essa crise não vier nunca, você está num ativo bacana. Você não está marcando passo num Tesouro Selic. Agora, a reserva de emergência é outra coisa. É outra coisa, tá, pessoal? Tem que ter muita clareza desses conceitos. Senão você vai acabar fazendo besteira, tá? Espero que tenha compreendido as ideias. Eu também espero, Marcos, ter sido claro aí nas minhas opiniões, tá? Abraço e bom trabalho, muito obrigado. E eu acho que esse comentário aqui, junto aí com as nossas respostas, eu espero que seja de benefício para muitos de vocês do canal, tá? Comentem sobre isso, me digam o que vocês pensam, né? Vale a pena montar uma reserva de oportunidade agora? Vale a pena ou não? Quantos por cento você acha que tem que ser? 10%, 25%, 33%? Né? E sobre o aporte constante, também não é bacana, gente? Não é bacana ter papéis te pagando fluxo e aí você vai ter um aporte constante o tempo todo? Então, são questões diferentes, né? Eu acho que o melhor jeito é a gente fazer um pouco de cada, né? Eu acho que é legal ter uma reserva de oportunidade, mas não em ativo frio. Eu acho que tem que ter um pouquinho de risco, sim, tá? Isso é minha opinião. E eu acho que, especialmente em momentos de crise, já falei isso no canal, papéis que pagam fluxo são tudo de bom para momentos de crise, certo? É isso aí. Muito obrigado pela pergunta. Já agradeço de antemão as respostas. Peço desculpa aí por qualquer opinião forte que eu possa ter emitido. E bola para frente, bons investimentos para todos.